A temporada de 2026 começou, o Santos estreou no Paulistão com vitória, porém alguns vícios do seu treinador Vojvoda ainda impactam no ânimo que a torcida pode ter com esse time para 2026. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje, claro, nós vamos falar da vitória do Santos, mas de alguns questionamentos que me vêm à mente quando eu penso no trabalho do Vojvoda, principalmente em relação aos meninos da base. A gente tem que lembrar que o Santos foi para a estreia com alguns desfalques de jogadores que muito provavelmente seriam titulares, como é o caso do Zé Rafael, do Neymar e do Barreal. Portanto, o time teve algumas modificações em relação ao time que mais estava sendo usado na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí o que espera, né, o que vem à mente de quem acompanha o Santos é que o treinador vai usar mais a base, visto que o único reforço que chegou de fato nessa janela foi o Gabriel Barbosa. Porém, para surpresa de 0 pessoas que acompanhavam o trabalho do Vojvoda, ele prefere dar mais minutagem a jogadores mais experientes e que, de alguma forma, já provaram que não têm capacidade técnica, no mínimo, de jogar no Santos, do que oportunidade aos meninos da Vila, principalmente no ataque, tá? No ataque, o Vojvoda escalou o Lautaro e o Cavadjeiro, além do Gabriel Barbosa, que obviamente seria titular. Porém, o Cavadjeiro joga pela direita, o Vojvoda o escala pela esquerda. E o Lautaro não joga aberto, o Lautaro ele joga centralizado ali numa duplinha com o Gabriel. E aí você vai me perguntar, Clay, mas e a direita? A direita ficou com o Roleiser, só que o Roleiser muitas vezes caía pela direita e voltava para jogar no meio, o que deixava ali a ala direita de ataque do Santos muito pouco povoada, tá? O Igor Vinícius, que é um jogador que nós conhecemos, né, principalmente aí no ataque, por fazer uma boa ultrapassagem e conseguir levar profundidade para essa ponta, não fez isso tanto no primeiro tempo. Então, no primeiro tempo, o Santos concentrou muito das suas jogadas de ataque lá pela esquerda com o Cavadjeiro, e ficou explicado por que na temporada passada o Cavadjeiro praticamente não foi utilizado, ele parecia em alguns momentos desligado do jogo, perdeu aí 2 oportunidades de fazer gols, quando o goleiro do Novo Horizontino ali acabou falhando de uma certa maneira, e a única jogada boa do Cavadjeiro é uma bola que ele recebe do Roleiser e aí ele enfia pro Gabriel que finaliza. Foi a única jogada que ele realmente participou e foi bem. No mais, com 20, 30 minutos do primeiro tempo, a cada erro do Cavadjeiro, a torcida gritava o nome do Robinho. E aí o questionamento que fica é o seguinte, por que não começar com o Matheus Xavier? Por que não começar com o Robinho Júnior, principalmente, já que o Robinho já estava integrado no profissional desde o ano passado e já vinha ali fazendo suas participações nos jogos. Era um jogo ideal para que você começasse com um menino. A gente está falando de um ambiente de Vila Belmiro, jogo de estreia no campeonato. É um jogador que é muito querido por todos os torcedores, né? Então, o Robinho deveria ter começado o jogo de ontem, mas quando a gente vai entender a explicação que o Vojvoda deu do porquê não ter utilizado o Robinho logo de cara, também é algo que faz sentido, tá? Eu estava assistindo a coletiva que o Vojvoda deu logo após a partida de ontem e ele explica que uma das razões para ele ter deixado o Robinho no banco de reservas é porque justamente ele gostaria de ter a opção de um jogador mais driblador, caso o seu plano do primeiro tempo não tivesse dado certo. O Santos começou o primeiro tempo pressionando bastante a saída de bola do Novo Horizontino, e a explicação dele ter optado pelo Cavadjeiro foi justamente para ter profundidade lá do lado esquerdo, tá? Porque o Cavadjeiro ele é um jogador muito mais de espaço, né, de atacar espaço, de profundidade do que de drible. O Cavadjeiro ele não é aquele jogador que vai pegar a bola no pé e tentar fazer ali alguma jogada individual. Não funcionou e aí o Vojvoda opta pelo Robinho, que já era um plano dele. Usar os meninos que são mais dribladores, né, o Matheus Xavier também tem essa característica, caso eles não tivessem conseguido, com a primeira estratégia, fazer um gol no Novo Horizontino. E aí, no segundo tempo, o Robinho entra justamente no lugar do Cavadjeiro, mas ele entra pela ponta direita e o Lautaro é deslocado pela esquerda. O Lautaro, inclusive, ontem fez algumas boas jogadas que até me surpreendeu, tá? Ele não é geralmente um jogador de muito brilhantismo, né? Ele é muito mais um jogador de esforço do que de técnica, mas ontem ele teve uma ou duas jogadas ali que realmente surpreenderam e, inclusive, participou da construção da jogada aí do primeiro gol. É uma jogada que começa com o Roleiser roubando uma bola que ele mesmo tinha perdido, então ele faz ali um esforço, recupera a bola, encontra o Lautaro, que faz uma tabelinha com o Gabriel tá ali fazendo uma espécie de parede dentro da grande área, que escora pro Roleiser, que chega finalizando, depois ali um bate e rebate com os defensores do Novo Horizontino, o Roleiser toca pro Gabriel, que de primeira guarda e faz ali o seu primeiro gol nesse retorno aí pro Santos Futebol Clube, gol de empate 1-1. E depois, a gente viu que o nível técnico do jogo caiu um pouco, muito por conta do cansaço. Tava muito quente lá em Santos. É uma época do ano que fica muito difícil de se jogar bola, porque o clima não ajuda, né? É muito quente, e aí os jogos, a maior parte, são à tarde. Então, realmente, compromete o desempenho físico dos atletas. E a gente também tem que lembrar que foi o primeiro jogo da temporada, depois de uma pré-temporada que praticamente inexistiu, né? Antes a gente via os times se preparando aí por 2, 3, às vezes até um mês, né? 2, 3 semanas, ou às vezes até um mês de preparação para poder começar o Campeonato Paulista, e dessa vez isso não
não aconteceu. Os times tiveram talvez uma semana, 10 dias para se preparar. E a gente sabe também que o Vojvoda ele tem treinos muito intensos, né? Às vezes mais de 2, 3 treinos por dia. E aí isso compromete na hora de você finalizar o jogo, né? Porque aí o desempenho físico ele vai caindo, só que no apagar das luzes ali perto do final do jogo, o Igor Vinícius tem a paciência de ficar ciscando ali pela ponta direita e ele consegue um cruzamento que o Tassiano finaliza, faz o gol 2-1. Eu que me incomodei com a entrada do Tassiano, porque ele entra antes do Matheus Xavier e eu obviamente queria ver o menino jogar. Afinal de contas, na minha opinião, se o Vojvoda chama o Matheus Xavier para compor o elenco, depois do menino ter feito aí belas partidas pela Copinha, né? É o artilheiro do Santos na competição. O mínimo que ele deveria fazer era colocar o menino para jogo, principalmente porque o Santos estava precisando. Mas quando o Tassiano entra, isso me incomoda porque ele entra antes do Matheus Xavier, mas depois fica tudo certo, nunca critiquei. Tacitanos fez o gol aí da vitória do Santos, fazendo com que o Peixe não perca aí a sua primeira partida, a sua partida de estreia, o que é muito importante. Porque nós temos que lembrar que o Paulista agora é um campeonato de tiro curto, né? Serão apenas 8 jogos para depois a gente ir pro mata-mata. Então qualquer ponto é muito importante. Não dá para você ficar cedendo um empate aqui ou outra ali. E no final das contas, eu acho que o saldo é muito mais positivo do que negativo, mas fica esse incômodo novamente de como o Vojvoda lida com a base. Eu percebo que ele tem muito cuidado com a base e que ele vai sim, sempre que puder, colocar um veterano ou um jogador que não é do Santos, né, da base do Santos, à frente, para depois colocar os meninos da Vila. Por um lado, isso é bom, porque evita com que ele queime os meninos, mas por outro lado, às vezes tem situações que pedem muito um menino da Vila e o Vojvoda opta por outros jogadores, como optou no jogo de ontem pelo Cabadeiro, tá? E aí, se ele tem essa estratégia de, cara, vou guardar o melhor, vou guardar aquilo que pode quebrar linhas pro segundo tempo, então isso significa que o Santos precisa urgentemente contratar um ponta ali para ser o titular mesmo da ponta esquerda. Ou a gente pode lembrar também que o Barreal originalmente joga por ali. O Barreal jogou muito no Santos na temporada passada pela direita, mas ele joga pela esquerda num primeiro momento, né? Então talvez a solução para a ponta esquerda já esteja no elenco, mas para isso a gente precisa que o Barreal seja inscrito no Campeonato Paulista e depois testado de fato nessa posição que é a dele, ali a posição da ponta esquerda. E aí, se o Barreal não corresponder, ok, a gente entende que vamos então precisar de um outro ponta, porque Cabadeiro não dá, certo? E eu só queria fazer outro parênteses aqui, tá? A entrada do Tassiano dessa vez foi no lugar do Roleiser. E o Tassiano, ele muitas vezes, na temporada passada, estava sendo escalado como ponta ou até mesmo como centroavante. Ele chegou a fazer um gol de cabeça, se eu não estiver enganado, como centroavante. Só que a posição original, vamos colocar assim, do Tassiano, a posição que ele mais fez sucesso ali no Bahia foi sempre jogando pelo meio. Ele é um meio atacante. Ele consegue ali ajudar na marcação do meio campo, mas ele pisa muito dentro da área. Então eu acho que talvez o Vojvoda, se conseguir escalar o Tassiano mais vezes por aquela posição, pode começar a extrair o que o jogador tem de melhor, o que seria um grande alívio, né? Porque apesar dele ter custado muito caro e da torcida santista ter torcido o nariz para ele desde o começo por causa disso, é melhor que ele comece a jogar bem e faça jus a pelo menos parte desse dinheiro que foi investido, do que ele continue sendo o bagre que ele foi durante boa parte da temporada e faça com que o arrependimento de ter comprado ele seja ainda maior. Então, espero que o Tassiano continue entrando bem nos jogos e sendo ali pelo menos uma boa opção no banco de reservas. No mais é isso, o próximo jogo do Santos pelo Campeonato Paulista é uma pedreira, é o Palmeiras lá na Arena Barueri, um jogo dificílimo, porque já é de cara um clássico, e a gente não tem aí tanta preparação assim para enfrentar um jogo desse calibre, mas a gente espera aí que o Santos tenha de novo um bom desempenho, consiga pelo menos pontuar fora de casa para que se classifique no Paulistão de forma tranquila. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe um comentário e eu te vejo no próximo. Tchau!